Você sabia que o São Paulo ainda deve um caminhão de dinheiro a Daniel Alves? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz atualizações sobre o tema e fala também sobre o futuro de Alexandre Pato. Nessa semana ele teve reunião importante e definiu seus próximos passos. Fala também sobre James Rodrigues, por que o tricolor ficará com o meio atacante colombiano. Fala ainda sobre um vacilo internacional que pode garantir reforço ao São Paulo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e essa história de Lionel Messi registrado no São Paulo e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e também deixe like. Combinado? Para começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o volante Luan do São Paulo. Ele rejeitou a proposta para se mudar para o Criciúma. São Paulo e Criciúma já tinham um acordo para o empréstimo até o fim da temporada. A outra novidade envolvendo o Luan é que ele acaba de mudar de empresário. O André Cury, um dos caras mais respeitados e um dos caras que mais vendem atletas para o exterior, é o novo responsável pela condução da carreira do atleta de 24 anos de idade que ainda não estreou pelo São Paulo em 24. Hora de falar sobre um vacilo internacional que pode garantir reforço ao São Paulo. O André Silva, atacante brasileiro de 26 anos de idade, que pertence ao Vitória de Guimarães, por muito pouco não se mudou para o Hellas Verona. Esse negócio aconteceria em janeiro, ou seja, no mês passado. O André Silva chegou a viajar num jato particular para a Itália, onde assinaria o contrato depois de realizar exames médicos. Tudo certo entre os clubes, 3 milhões e meio de euros ou 18 milhões e 400 mil reais pela transferência do brasileiro. O negócio acabou encrespando quando o Hellas Verona pediu que o atleta apresentasse seu passaporte português. O André disse que nunca teve passaporte português, que ele jogava em Portugal com passaporte brasileiro. Houve uma comunicação, um erro de comunicação entre o Verona e o time dele, o Vitória de Guimarães. O time italiano pensando que ele jogava com passaporte português e o André afirmando que nunca teve passaporte. A ideia do Hellas Verona era contar com o André Silva como ou naquele setor de atletas extracomunitários, ou seja, que não ocupam vaga de estrangeiro. Sem esse passaporte português, o André Silva voltou para Portugal e agora pode pintar como reforço do tricolor. Negociações entre o São Paulo e o Vitória de Guimarães estão em andamento. Bora mudar de assunto e falar sobre Lionel Messi no São Paulo. Notícia que ganhou a quarta-feira, muita gente questionando que história é essa. É que um menino de 11 anos de idade, brasileiro, chamado Lionel Messi, teve seu nome registrado no Boletim Informativo Diário, que trata do espaço para registro de atletas independentemente da idade. Esse registro, inclusive, aparece como registro para iniciação desportiva. E aí, só para contextualizar, esse atleta, que está no São Paulo desde fevereiro de 2022, assinou contrato com o tricolor para jogar futsal e futebol de campo no ano passado. O registro acabou acontecendo agora e isso se tornou notícia no Brasil e também na Argentina. A opção de colocar o nome desse menino de Lionel Messi foi do pai dele, que é muito fã do jogador argentino. Importante contar que esse atleta nasceu em 22 de janeiro de 2013 e ainda tem bastante lenha para queimar, tomara que ele tenha sucesso. Só mais uma informação sobre o São Paulo. Lucas Moura está sendo preparado para voltar ao tricolor para o confronto contra o Palmeiras, marcado para 3 de março, ainda na fase de grupos do Campeonato Paulista. Lucas Moura, que sentiu uma contusão depois de apenas 2 partidas na atual temporada, nem conseguiu disputar a final da Supercopa do Brasil. Quero falar agora sobre o São Paulo, que ainda deve uma fortuna a Daniel Alves. Certamente você viu que na manhã dessa quinta-feira o Daniel Alves foi condenado a 4 anos e meio de prisão. Tudo por causa da agressão sexual contra uma espanhola em uma balada quase na virada do ano de 2022 para 2023. Daniel Alves, que já cumpriu 13 anos da detenção, tem ainda mais 3 anos e meio para cumprir, mas a partir de 2025 existe a possibilidade até dele ser repatriado para o Brasil e cumprir o restante da pena por aqui. Sobre o São Paulo, o tricolor havia se acertado com Daniel Alves para a quitação de uma dívida em 60 parcelas, cada parcela de 472 mil reais. A dívida total ultrapassava 28 milhões de reais. São Paulo fez o pagamento por mais de 1 ano e meio, mas desde que o Daniel Alves foi preso, o tricolor deixou de fazer a quitação desses pagamentos. Detalhe, São Paulo chegou a procurar a justiça para tentar zerar essas dívidas, ou para tentar evitar o pagamento, com a justificativa de que a prisão do Daniel Alves arranhava a imagem do tricolor. A justiça disse que não havia o menor cabimento
nessa pedida. De qualquer forma, por conta de vários problemas financeiros, São Paulo não tem feito a quitação das parcelas com o Daniel Alves. E aí vale uma justificativa. Se o São Paulo não tem conseguido pagar seus atletas, no ano passado ficou devendo direitos de imagem durante todo o ano. Se James Rodrigues, que é jogador do São Paulo, ainda não recebeu nenhuma parcela do pagamento de luvas, e olha que ele já tem quase 7 meses de contrato, era de se imaginar que o Daniel Alves, lá na prisão na Espanha, também não receberia, né? O pagamento total, o São Paulo teria a quitação dessas parcelas se tivesse pagando em dia em dezembro de 2026. Esse prazo foi estendido para pelo menos dezembro de 2027. Só mais duas sobre o tricolor. São Paulo segue negociando com Vitória de Guimarães para a contratação do André Silva, centroavante brasileiro de 26 anos de idade. Primeira proposta de empréstimo foi recusada. O São Paulo fez uma segunda negociação agora para compra em definitivo. Vitória de Guimarães começou pedindo 3,5 milhões de euros. Nesse momento os clubes discutem a possibilidade da aquisição por parte do São Paulo por 2 milhões de euros. Só para fechar sobre o tricolor, São Paulo, que não atua nesse meio de semana, volta a jogar apenas no fim de semana, precisando vencer para melhorar sua situação. O time é o terceiro colocado em seu grupo no Campeonato Paulista, bem verdade, com jogo a menos, confronto contra a Inter de Limeira, que acontecerá em Brasília. Para falar sobre o futuro de Alexandre Pato, atacante que não teve seu contrato renovado no São Paulo no fim da temporada passada e segue desempregado. Nessa semana ele esteve reunido com Júnior Pedroso, que é o responsável pela sua carreira. E o encontro serviu para definir que o Alexandre Pato não jogará futebol antes da metade do ano. Ele até teve algumas consultas / sondagens, uma de um time pequeno da Turquia, outra dos Estados Unidos. E inícios de conversas com times que disputariam campeonatos estaduais e Série B. Pato preferiu dizer não para todas essas possibilidades para poder curtir um pouquinho da sua esposa, que vive os últimos meses da gravidez. A previsão do primeiro filho do casal é que nasça ainda nesse primeiro semestre. Então o Pato optou por só voltar a jogar a partir de julho. Vale a lembrança de que a janela de inscrições para times das séries A e B no futebol brasileiro se encerra em 7 de março. Ou seja, se ele não quer voltar por agora, vai precisar esperar até o segundo semestre. Detalhe importante, o Pato já tem 34 anos de idade, temporada passada de apenas 10 jogos e 2 gols. Dependendo do nível de proposta, eu não descarto a possibilidade de o Pato acabar não conseguindo mais jogar profissionalmente. E você, gostaria do Alexandre Pato no seu time? Caberia? Se sim, use o espaço para comentário, se não, justifique o motivo, tá bom? Quero falar agora sobre James Rodrigues, que vai ficar no São Paulo reviravolta. Importante contar que na última sexta-feira, o São Paulo tinha a opção de inscrever o James Rodrigues e não fez porque queria rescindir o contrato do colombiano. Mas, na reapresentação do elenco nessa semana, James procurou os dirigentes do São Paulo, pediu uma nova chance, afirmando que quer desistir daquela ideia de rescisão de contrato. Nicola, isso é bom para o São Paulo? Na teoria pode ser, se o James mudar radicalmente seu comportamento, se ele passar a ser utilizado. Mas na prática é ruim. James custa R$1,5 milhão por mês, tem contrato até junho de 2025 e já mostrou não ter a intensidade que o Thiago Carpini pensa para o jogo dele. Mais do que isso, o James tem afirmado para pessoas próximas e para os dirigentes do São Paulo que entende ser capaz de ser titular, senão ele não quer continuar. Nicola, mas por que dessa reviravolta então? A grande verdade, que ninguém vai dizer para você, mas eu posso assegurar que é essa, é que o James pediu a rescisão do contrato porque entendia que teria outras propostas, as ofertas não vieram. Nesse momento, janela na Europa fechada, ele teria só na Arábia Saudita ou nos Estados Unidos e boas propostas não apareceram. Diante desse cenário, para não ficar desempregado, o James pediu para ser reintegrado. É óbvio que o São Paulo vai dizer que não, que legal, que agora a gente vai recuperá-lo, que vai dar tudo certo, mas não é essa a tendência. O James se tornou uma grande bomba relógio e que custa bastante dinheiro. Ah, só um detalhezinho importante. Antes da final da Supercopa do Brasil, disputada em Belo Horizonte, que terminou com o título do São Paulo, Rafinha chegou a ligar para o James para pedir: James, venha para Belo Horizonte, vai ser importante. Não queria esse clima ruim não, cara, você não vai ganhar nada com isso. O James disse: não vou, não fui relacionado para o jogo, tô fora. O tempo passou e essa confusão toda vocês já conhecem o desfecho. E aí, James vai dar certo? Vocês investiriam ou tentariam a rescisão a qualquer custo? Usem o espaço para comentário e avaliem, tá? Então é isso aí, rapaziada. Ficamos com o giro de notícias do São Paulo. As informações aí atualizadas pelo jornalista Jorge Nicola, para você ficar bem informado aí de tudo que acontece no São Paulo. Deixe aí a sua opinião a respeito de tudo que foi falado nesse vídeo, valeu? Tô ficando por aqui. Um ótimo abraço no coração. Tchau, tchau. Até a próxima, hein? Valeu?
Grande abraço, hein? Fui.